O que aconteceria se a história que pensávamos saber sobre o universo estivesse sendo contada ao contrário? Imagine olhar para o céu noturno e, em vez de ver galáxias infantis e desorganizadas, descobrir imponentes metrópoles cósmicas, já maduras e vastas, em um tempo onde deveriam ser apenas sementes. O impacto seria o de um terremoto conceitual. Os livros de cosmologia teriam que ser reescritos e o Big Bang passaria a esconder um segredo ainda mais profundo sobre sua cronologia. Este cenário não é mais apenas especulação. Recentemente, poderosos instrumentos de observação capturaram a luz de galáxias formadas pouquíssimo tempo após o Big Bang, apenas algumas centenas de milhões de anos depois, e elas são surpreendentemente grandes, maduras e cheias de estrelas. A realidade está desafiando a ficção. Como foi possível que estruturas tão complexas se formassem tão rapidamente em um universo ainda em sua mais tenra infância? Os modelos atuais de formação galáctica, baseados na lenta acumulação de matéria escura e gás, sugerem um ritmo de construção gradual. Contudo, esses gigantes cósmicos recém-descobertos parecem ter encurtado o processo evolutivo em bilhões de anos. Os astrônomos as chamaram de quebra-cabeças, pois desafiam o tempo disponível. O que catalisou essa formação estelar acelerada no universo primordial? Nesta história noturna, vamos mergulhar na era da reionização, o período misterioso em que as primeiras estrelas e galáxias nasceram. Vamos explorar os dados que questionam nossa compreensão da matéria escura e da energia escura e considerar se a própria gravidade agiu de forma diferente no passado distante. Prepare-se para uma jornada que promete reescrever os primeiros capítulos da história cósmica. É uma satisfação imensa poder ter você aqui nesta jornada de relaxamento e conhecimento. Sinta-se à vontade para se acomodar, respirar profundamente e deixar que as palavras o guiem para um lugar de calma e contemplação. Se esta história ressoa com a sua busca por tranquilidade e aprendizado, eu o convido a se juntar à nossa comunidade de viajantes noturnos. É um gesto simples, mas que tem um impacto gigantesco para o canal. Curta este vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Inscreva-se para não perder nenhuma de nossas jornadas. Compartilhe com quem precisa de um momento de paz e deixe um comentário suave sobre o que você achou. Ao fazer isso, você não só apoia o crescimento do nosso espaço, mas também ajuda a espalhar a serenidade. Vamos começar e permitir que o enigma dessas primeiras luzes nos conduza ao mais profundo descanso. É no silêncio profundo da noite que nos permitimos viajar não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo, e nesta jornada olhamos para trás, para os primeiros instantes luminosos do nosso universo. A história que a cosmologia nos contou por décadas é uma história de paciência cósmica. Ela descreve um universo que começou com o Big Bang, seguido por uma longa e escura idade das trevas, o Dark Ages, onde não havia estrelas, apenas um mar de hidrogênio e hélio neutros, esperando pela primeira ignição. A formação das galáxias era, em nossos modelos, um processo hierárquico e lento. Imagine que o universo é uma criança construindo um castelo de Lego. Começa com peças pequenas, agregando-as lentamente em estruturas maiores, primeiro aglomerados minúsculos de matéria, depois estrelas solitárias e, finalmente, pequenas protogaláxias que, ao longo de bilhões de anos, se fundiriam e cresceriam até se tornarem as majestosas espirais e elípticas que vemos hoje. Este cenário inicial nos dava a certeza de que, ao olhar para o passado profundo, veríamos apenas galáxias pequenas, desorganizadas e com poucas estrelas, condizentes com o pouco tempo que tiveram para se formar. O tempo cósmico é o fator limitante. A luz dessas galáxias viajou por quase 13 bilhões de anos para chegar aos nossos telescópios, mostrando-nos o universo quando ele tinha apenas alguns % de sua idade atual, talvez entre 300 e 500 milhões de anos após o Big Bang. Este período é crucial, conhecido como o início da era da reionização. No entanto, o universo, com sua infinita capacidade de nos surpreender, recentemente nos enviou cartas que contradizem essa expectativa de lentidão e gradualismo. A revolução veio com a capacidade sem precedentes do Telescópio Espacial James Webb, JWST,
de capturar a luz infravermelha tênue e profundamente avermelhada dessas primeiras galáxias. Devido à expansão do universo, a luz de 13 bilhões de anos atrás esticou-se da faixa visível para o infravermelho, o que o JWST consegue enxergar com clareza cristalina. O JWST, com sua visão aguçada e seu espelho dourado, é uma máquina do tempo que nos permitiu finalmente penetrar na neblina do universo primordial. E o que vimos? Em vez das sementes de Lego que esperávamos, o JWST revelou estruturas massivas, maduras e repletas de estrelas. Algumas dessas galáxias antigas são tão grandes e contêm tantas estrelas quanto a nossa Via Láctea, que levou mais de 13 bilhões de anos para evoluir. Uma galáxia, apelidada de GNZ11 ou a famosa Gigaláxia, foi observada em um estado que sugere uma formação estelar massiva e precoce, desafiando o tempo de evolução que a física padrão permitia. É como se você plantasse uma semente de manhã e à noite encontrasse uma árvore centenária. O mistério reside exatamente nessa cronologia apertada. Se o Big Bang ocorreu, e se a matéria precisou de tempo para se aglomerar sob a força da gravidade, como esses sistemas massivos conseguiram acumular tanto gás e criar tantas estrelas em apenas 300 a 500 milhões de anos? Para entender o choque, precisamos dimensionar o tempo. Em nossa escala de vida, 500 milhões de anos é um período inimaginável, mas na escala cósmica é o piscar de olhos de um recém-nascido. Nossos modelos de computador, que simulam a formação galáctica, lutam para produzir galáxias desse tamanho e com essa taxa de produção estelar em um período tão curto. As simulações frequentemente chegam à conclusão de que não há tempo suficiente para que a matéria escura, a cola invisível que atrai a matéria normal, se aglomere o suficiente para formar um halo gravitacional tão massivo que pudesse abrigar essas vastas galáxias. A matéria escura, que compõe cerca de 85% da massa total do universo, é a fundação para a formação de qualquer estrutura cósmica. Ela forma poços gravitacionais onde o gás normal pode se condensar. No entanto, se o universo tem apenas algumas centenas de milhões de anos, o tamanho e a profundidade desses poços de matéria escura deveriam ser limitados, correspondendo apenas a galáxias pequenas. A descoberta de gigantes luminosos e maduros nesse tempo primordial sugere algumas possibilidades radicais. A primeira é que a matéria escura se aglomerou muito mais rápido do que supomos, talvez sob a influência de uma gravidade mais potente ou de condições iniciais mais grumosas do que o modelo cosmológico padrão Lambda-CDM prevê. A segunda e mais fascinante é que os mecanismos internos dessas galáxias eram de uma eficiência estelar brutal. O gás não precisou de longos períodos de resfriamento e estabilização. Ele colapsou em estrelas com uma velocidade e uma taxa de conversão de matéria em energia nunca antes imaginadas. Isso pode ter sido impulsionado por um gás primordial, que não continha os elementos pesados presentes hoje. O gás era quase puro hidrogênio e hélio, o que, paradoxalmente, facilitaria o colapso estelar em algumas condições extremas. Portanto, o cenário inicial é este. Tínhamos uma linha do tempo clara para o nascimento e crescimento das galáxias. O JWST agiu como um cronometrista implacável, olhando para trás e descobrindo que algumas galáxias ignoraram a regra da lentidão, crescendo para o tamanho adulto em uma fração do tempo esperado. Essa revelação não apenas nos intriga, mas nos força a questionar os próprios alicerces de nossa compreensão da cronologia cósmica e da física que rege o universo recém-nascido. Essa é a essência do enigma das primeiras luzes, e é o ponto de partida para a nossa exploração dos bastidores dessa formação acelerada. O desafio agora é entender como essa urgência se manifestava na rotina e na vivência desse universo jovem. Para apreciar a magnitude da descoberta dessas galáxias antigas e maduras, precisamos mergulhar na vivência do universo durante o período em que elas existiram, um tempo de imensa transformação, conhecido como a Era da Reionização. Este foi o amanhecer cósmico, um período de transição violenta e luminosa, que marcou o fim da Idade das Trevas, mencionada anteriormente, um tempo de profunda quietude
antes do grande despertar. Imagine o universo como um quarto totalmente escuro após o Big Bang, onde a única luz que existia era o fraco brilho remanescente, a inofensiva radiação cósmica de fundo em micro-ondas, mas nenhuma fonte de luz brilhante e pontual. O gás que preenchia esse universo, o hidrogênio e o hélio, estava em um estado neutro, o que significa que seus elétrons estavam firmemente ligados aos seus núcleos, criando uma névoa espessa que impedia a luz de viajar livremente por longas distâncias, mantendo o universo na escuridão no mais puro. Silêncio da matéria. A rotina cósmica durante a era da reionização foi uma luta titânica para quebrar essa neblina opaca. As galáxias antigas que estamos estudando, incluindo os gigantes que desafiam a cronologia, eram os primeiros faróis que ligaram o universo. Sua vivência se resumia a produzir luz com uma ferocidade e um volume de raios ultravioleta, UV, capazes de arrancar os elétrons dos átomos de hidrogênio e hélio ao seu redor. Este processo é chamado de ionização, transformando o gás neutro em gás ionizado, ou plasma, que é transparente à luz. Pense em cada galáxia antiga como um aquecedor poderoso ligado em uma sala gelada e empoeirada. O calor, a luz UV, começa a limpar a poeira, o gás neutro, criando bolhas de gás ionizado. A rotina do universo, nesse momento, era a expansão lenta, mas inexorável, dessas bolhas de transparência. As galáxias mais massivas e mais ativas, como as recém-descobertas pelo JWST, seriam aquecedores muito mais potentes do que os modelos previam, limpando vastas regiões do espaço muito rapidamente, acelerando o processo de reionização e tornando o universo transparente muito antes do esperado. A grande questão e o paradoxo vivenciado é que se essas galáxias gigantescas eram tão massivas e produziam estrelas tão rapidamente, elas deveriam ter esgotado seu suprimento de gás em um ritmo alucinante. A taxa de formação estelar que vemos nelas é, em alguns casos, centenas de vezes maior do que a da nossa Via Láctea atual. Isso significa que elas estavam transformando vastas nuvens de gás em estrelas em um flash cósmico, sugerindo uma fonte de combustível praticamente inesgotável em um universo que, teoricamente, deveria ter gás disperso. Essa observação nos força a repensar a disponibilidade de gás primordial e os mecanismos que o levaram a colapsar. É possível que os halos de matéria escura dessas galáxias fossem tão densos e tão profundos que agiam como verdadeiros superaspiradores cósmicos, puxando o gás de regiões muito mais amplas do que o esperado. O gás, ao cair nesses poços gravitacionais profundos, seria aquecido a temperaturas extremas e chocado, precipitando-se na galáxia central e desencadeando uma explosão de formação estelar que não seguia as regras de economia de combustível que vemos em galáxias mais recentes. A vivência dessas galáxias é igualmente marcada pela presença inesperada de elementos pesados. Uma estrela, ao morrer, dispersa no espaço os elementos que forjou em seu núcleo, como carbono, oxigênio, nitrogênio. A presença desses elementos mais pesados em galáxias muito antigas, algo que foi detectado em algumas observações, é um sinal de que múltiplas gerações de estrelas já nasceram e morreram. Se uma galáxia tem apenas 300 milhões de anos, a descoberta de elementos pesados sugere que houve uma taxa de rotação estelar, o nascimento e a morte de estrelas incrivelmente rápida e que a primeira geração de estrelas, conhecida como estrelas da população Terceira, muito massivas e de vida curta, já havia morrido e enriquecido o gás em tempo recorde. Isso transforma a imagem da era da reionização de um despertar gradual para uma explosão de luz e massa, impulsionada por galáxias que parecem ter vindo à existência já com uma maturidade surpreendente, redefinindo o ritmo do cosmos e nos forçando a procurar por gatilhos de formação de galáxias muito mais eficientes e violentos do que jamais imaginamos. Nosso passeio suave pela cosmologia nos conduz agora aos elementos profundos e mecanismos que podem explicar o crescimento acelerado dessas galáxias antigas. O cerne da questão reside na matéria escura. Lembre-se, a matéria escura é a fundação invisível que fornece a estrutura gravitacional para que a matéria comum,
o gás e as estrelas, possa se aglomerar. A maneira como a matéria escura se comporta no universo primordial é a chave para desvendar esse mistério de formação acelerada. A estratégia cosmológica padrão, o modelo Lambda CDM, postula que a matéria escura é fria, Cold Dark Matter, ou seja, ela se move relativamente devagar e consegue se aglomerar em estruturas pequenas primeiro, seguindo a regra hierárquica, onde pequenos halos se unem para formar grandes halos. O problema é que, mesmo com a CDM, os modelos simplesmente não conseguem gerar halos de matéria escura massivos o suficiente para abrigar essas galáxias gigantes em apenas 300 milhões de anos. A cronologia do universo é um cronometrista implacável, e a matéria escura fria parece não ter tempo para fazer o trabalho. A contradição nos leva a considerar a possibilidade de que o modelo da matéria escura, embora bem-sucedido no universo tardio, possa estar incompleto ou ser ligeiramente diferente no universo recém-nascido. Uma das hipóteses mais intrigantes é a matéria escura auto-interagente, Self-Interacting Dark Matter, SIDM. Nesta teoria, as partículas de matéria escura não apenas interagem gravitacionalmente, mas também interagem fracamente umas com as outras. Elas se esbarram ocasionalmente. Essa autointeração poderia fazer com que os halos de matéria escura fossem mais densos em seus centros do que a CDM pura prevê. Um halo central mais denso geraria uma atração gravitacional muito mais forte, agindo como um superpoço que puxaria o gás primordial para o centro da galáxia de forma muito mais eficiente e rápida. Se a CDM for verdadeira no universo primordial, ela poderia ser o catalisador ausente para o crescimento acelerado, uma peça de quebra-cabeça que altera a própria fundação da gravidade. Outro mecanismo profundo que pode ter impulsionado o crescimento é a presença de buracos negros supermassivos, SMBHs, desde o início. Observações em galáxias mais antigas sugerem que o crescimento de uma galáxia e o crescimento do seu buraco negro central estão intimamente ligados. Eles parecem crescer em sintonia em uma dança cósmica coevolutiva. JWST encontrou evidências de SMBHs em galáxias muito antigas, alguns dos quais são quasares, objetos incrivelmente luminosos e distantes, alimentados pela queda de gás nesses buracos negros. A luz de um quasar pode ofuscar a luz de toda a galáxia hospedeira. A estratégia aqui é a seguinte: se um buraco negro supermassivo pode se formar rapidamente, o chamado problema da semente, a energia que ele libera ao devorar matéria, os quasares, pode ter tido dois efeitos paradoxais. Primeiro, a energia intensa poderia ter expulso o gás da galáxia, freando a formação estelar, o feedback negativo. Mas, segundo, e mais relevante para a formação acelerada, em alguns estágios iniciais, o feedback positivo da radiação intensa ou de jatos de alta energia pode ter comprimido o gás restante ao redor do núcleo, em vez de expulsá-lo. Essa compressão súbita teria forçado o colapso e o nascimento de estrelas em uma escala de tempo muito mais rápida do que a aglomeração lenta. Portanto, os mecanismos profundos que explicam as galáxias antigas maduras não estão apenas na velocidade de agregação de matéria, mas nas interações violentas dentro dos halos de matéria escura e nos núcleos galácticos. É a história de um universo que, embora jovem, não era gentil. Ele estava se auto-organizando de forma explosiva. A matéria escura, possivelmente auto-interagente, criou poços gravitacionais profundos de forma mais eficiente, e os buracos negros centrais atuaram como verdadeiros reatores de fusão estelar, comprimindo o gás restante e disparando um ciclo de formação de estrelas de forma incrivelmente mais rápida, a chave para a cronologia desafiadora que o JWST nos apresentou. Nesta sessão de nossa viagem contemplativa, desvendamos os segredos e mistérios mais profundos que as galáxias antigas nos revelaram. O principal mistério é o salto evolutivo, a questão de como uma galáxia pode saltar de um estágio embrionário para a maturidade em um tempo cósmico incrivelmente curto. A chave para esse segredo pode residir no tipo de estrelas que nasceram nessas galáxias e na composição do gás primordial. A descoberta mais rara
e ainda não totalmente confirmada, mas fortemente implicada pelas observações, é a existência e o rápido ciclo de vida das estrelas da população 3. Pense no universo em termos de gerações de estrelas. O Sol, uma estrela de segunda ou terceira geração, a população Ime, é rico em elementos pesados, tudo, exceto hidrogênio e hélio. Estrelas mais velhas, as da população segundo, têm poucos metais. As estrelas da população terceiros são as estrelas originais, as primeiras que se acenderam no universo. Elas seriam feitas apenas de hidrogênio e hélio, os únicos elementos presentes após o Big Bang. O segredo aqui é que, devido à sua composição pura, essas estrelas da população terceira teriam sido incrivelmente massivas, centenas de vezes a massa do nosso Sol. E na física estelar, quanto mais massiva é uma estrela, mais curta é a sua vida. Elas queimam seu combustível nuclear em um ritmo furioso. O ciclo de vida dessas estrelas não duraria bilhões de anos, mas talvez apenas alguns milhões de anos. Se as galáxias antigas vistas pelo JWST, com 500 milhões de anos de idade cósmica, passaram por múltiplas gerações dessas estrelas da população 3 em um flash de tempo, isso explicaria duas anomalias cruciais. Primeiro, o crescimento acelerado de massa. Se essas estrelas eram gigantescas, elas injetavam massa na galáxia muito rapidamente. Segundo, e mais importante, a presença inesperada de elementos pesados nessas galáxias primitivas. O mistério se resolve. As populações terceiro nasceram, viveram e morreram, explodindo como supernovas em tempo recorde, enriquecendo o gás circundante com metais, elementos pesados, em um ritmo que os modelos lentos não conseguiam prever. Essa rápida metalicidade do gás é o que permite a formação das estrelas de segunda geração, a população segundo, que são menores e vivem mais tempo, compondo as vastas populações estelares que o JWST está vendo. O mistério se aprofunda com a natureza da luz que o JWST detecta. Devido ao vasto redshift, o alongamento da luz causado pela expansão do universo, o que observamos é a luz que foi emitida na faixa ultravioleta e azul, mas que foi deslocada para o infravermelho. No entanto, algumas observações sugerem que a luz dessas galáxias antigas tem uma luminosidade intrínseca, que é difícil de explicar apenas pela formação estelar padrão. O segredo pode ser que, além das estrelas, essas galáxias abrigavam uma fonte de energia incrivelmente potente. Buracos negros supermassivos, SMBHs, que eram muito mais eficientes ou simplesmente muito mais comuns no universo primordial do que se esperava. A descoberta, portanto, não é apenas que as galáxias são grandes, mas que a máquina de produção estelar no universo recém-nascido operava com uma eficiência assustadora, impulsionada pelo ciclo de vida fugaz das estrelas da população terceira e, possivelmente, pela radiação intensa dos SMBHs. O salto evolutivo não foi um milagre, mas uma consequência da física de estrelas puras e gigantes que viviam rápido e morriam jovens, enriquecendo o cosmos e acelerando a cronologia de toda a história galáctica. É uma reviravolta poética. A simplicidade dos elementos originais, apenas hidrogênio e hélio, levou à complicação e à aceleração do crescimento cósmico, em um ritmo que nossa imaginação ainda está tentando alcançar. A descoberta dessas galáxias antigas e massivas transcende a simples história da formação galáctica. Ela tem um impacto profundo e sísmico sobre o pilar central da cosmologia moderna, o modelo cosmológico padrão, conhecido como Lambda-CDM. Este modelo é a nossa melhor descrição do universo e postula que a composição do universo é dominada pela energia escura, Lambda-L, e pela matéria escura fria, Cold Dark Matter, CDM. A beleza e o sucesso do Lambda-CDM residem na sua capacidade de explicar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, a expansão acelerada e a distribuição de grandes estruturas no universo tardio. No entanto, a conexão mais importante dessas galáxias antigas é que elas representam o primeiro grande desafio observacional ao modelo Lambda-CDM em sua descrição do universo primordial.
O modelo, quando usado para simular a formação das primeiras galáxias, produz resultados que simplesmente não correspondem ao que o JWST está vendo. O modelo prevê que naquele tempo cósmico, 300 a 500 milhões de anos, as estruturas deveriam ser muito menores e menos numerosas. A observação de galáxias grandes com a massa da Via Láctea, no redshift Z10, é uma anomalia que o modelo padrão tem dificuldade em absorver sem ajustes radicais. O impacto dessa discrepância é que ela nos força a reavaliar os parâmetros e os componentes fundamentais do lambda CDM. Se o universo primordial estava formando galáxias de forma tão eficiente e rápida, isso sugere que um ou mais dos pressupostos do modelo podem estar incorretos ou incompletos. Isso levanta a necessidade de revisitar a natureza da matéria escura, questionando se ela é realmente fria e sem interações não gravitacionais, como a CDM postula. Talvez a matéria escura fosse mais grumosa, ou se permitisse a autointeração, SIDM, o que poderia ter acelerado a formação de halos massivos. Além disso, temos que questionar a própria densidade de matéria no início. Pode ser que a distribuição inicial de matéria no universo, as flutuações de densidade primordiais, fossem maiores ou tivessem uma distribuição ligeiramente diferente do que a CMB sugere. Isso criaria sementes maiores para a atração gravitacional logo no início, encurtando o tempo necessário para formar gigantes. Por fim, até mesmo a constante cosmológica, L, a energia escura que impulsiona a expansão acelerada, pode ter tido um comportamento ligeiramente diferente no início, afetando a taxa de crescimento das estruturas. Pequenas variações em seu comportamento inicial poderiam ter tido um efeito cascata que culminou nas galáxias maduras que vemos. A principal conexão filosófica é que o lambda CDM, embora um triunfo matemático, pode ser apenas uma aproximação para o universo jovem. Ele funciona muito bem para o universo mais maduro, mas falha dramaticamente na infância cósmica. Isso sugere que o universo pode ter passado por uma fase de física extrema, onde as regras eram mais dinâmicas, ou onde os componentes, como a matéria escura, se comportavam de maneira diferente, em um ritmo que não conseguimos reproduzir. Essa crise de cronologia tem levado os cosmólogos a explorar extensões do modelo padrão, buscando adicionar novos ingredientes ou modificar as interações. O impacto final não será o de derrubar o lambda CDM. Ele é muito robusto, mas de refiná-lo drasticamente, adicionando complexidade e nuance. É uma lição de humildade científica. O que funciona para a maior parte da história do universo pode não ser suficiente para descrever seus primeiros e mais violentos momentos. As galáxias antigas são, assim, os embaixadores do universo primitivo, nos dizendo que o cosmos começou a trabalhar muito mais rápido e mais pesado do que pensávamos. A relação entre a descoberta dessas galáxias antigas e a humanidade é profunda, residindo principalmente na humildade científica e na expansão de nossa capacidade de contemplação. Essas observações do JWST nos ensinam uma lição crucial sobre a natureza do conhecimento, que a verdade é provisória e que os modelos mais bem-sucedidos podem ser falhos em seus extremos. Por décadas, o modelo lambda-CDM forneceu uma estrutura mental sólida para a cosmologia, dando-nos a ilusão de que tínhamos o roteiro básico do universo sob controle. A descoberta das galáxias antigas agiu como um choque cognitivo. Ela forçou a comunidade científica a admitir que, mesmo com a física e a matemática mais avançadas, ainda não entendemos completamente a cronologia do crescimento cósmico. Essa aceitação da ignorância é, paradoxalmente, a maior força da ciência e o maior presente dessas galáxias para a humanidade. Ela nos convida a descartar a complacência e a abraçar a surpresa, lembrando-nos de que a realidade é sempre mais criativa do que nossos modelos. A contemplação dessas primeiras luzes também expande nosso sentido de tempo e origem. A capacidade de observar galáxias quando o universo tinha apenas 300 milhões de anos é, em si mesma, um feito de engenharia humana que beira o milagre. A luz que capturamos viajou por 13,4 bilhões de anos. Ela é, literalmente,
o primeiro brilho de estruturas que precederam a formação do nosso Sol, da nossa Terra e de tudo que conhecemos. Ao olharmos para elas, estamos olhando para o nosso passado mais distante, testemunhando a gênese da complexidade. Isso nos conecta diretamente à história cósmica, tornando-nos participantes e observadores de nossa própria origem, em um nível de intimidade com o cosmos que só a tecnologia moderna pode proporcionar. Culturalmente, essas galáxias promovem uma reavaliação do nosso lugar no cosmos. O fato de galáxias massivas se formarem tão rapidamente sugere que a formação de estruturas complexas no universo pode ser a regra e não a exceção. Isso, por sua vez, pode ter implicações filosóficas sobre a probabilidade de vida se desenvolver em outros lugares. Se as condições para a formação galáctica madura surgiram tão cedo e de forma tão eficiente, o surgimento de estrelas e, consequentemente, de planetas também pode ter ocorrido muito mais cedo e em mais lugares do que se pensava. O limite do nosso olhar também é um fator crucial. O JWST nos levou à beira da era da reionização, mas ainda não vimos as primeiras estrelas, a população terceis. Essas galáxias maduras são a prova de que essas estrelas originais existiram e viveram rápido. A busca incessante por essa primeira geração de luz é um reflexo da busca humana por seu próprio começo. É um projeto que transcende a física, tocando na nossa necessidade inata de contar a história completa da nossa existência. Portanto, a relação dessas galáxias antigas com a humanidade não é prática. Elas não nos dão uma nova tecnologia, mas profundamente espiritual e intelectual. Elas são um convite à humildade, um lembrete do ritmo implacável do universo e uma demonstração poética da capacidade humana de construir ferramentas que nos permitem olhar para o nosso passado mais profundo, reescrevendo a nós mesmos no processo. Elas nos ensinam que a jornada do universo é mais rápida, mais eficiente e mais surpreendente do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Ao projetarmos nosso olhar para o futuro deste tema, percebemos que a descoberta das galáxias antigas estabeleceu uma nova e urgente agenda para a cosmologia. O futuro será definido pela exploração de tendências, riscos e inovações focadas em como resolver a crise de cronologia imposta por esses gigantes cósmicos. A principal inovação que está sendo perseguida é o uso do JWST para ir além e finalmente testemunhar o fim do Dark Ages e o nascimento das primeiras estrelas, população terceis. Até agora, as galáxias que vimos são efeitos do trabalho da população terceis. O futuro da observação está na busca pelas microestruturas que aglomeraram o gás para essas primeiras estrelas. Novas técnicas de observação, como o uso de lentes gravitacionais, onde o campo gravitacional de um objeto massivo atua como uma lente de aumento natural, serão cruciais para amplificar a luz tênue dessas estruturas mais antigas, permitindo-nos olhar para um redshift ainda maior, Z12. Um risco significativo para as teorias atuais é a confirmação de que essas galáxias gigantes são a norma e não a exceção no universo primordial. Se o JWST continuar a encontrar um grande número de galáxias maduras naquele tempo, o modelo Lambda-CDM enfrentará uma crise estrutural ainda maior. Os teóricos serão forçados a realizar modificações radicais na física fundamental, seja introduzindo novas partículas na matéria escura, como as auto-interagentes, ou alterando a própria lei da gravidade no universo jovem, o que é conhecido como gravidade modificada. O risco é que, se nenhuma modificação plausível for encontrada, a cosmologia possa entrar em um período de profunda incerteza teórica, uma nova era de trevas conceituais. A tendência mais forte é a fusão entre a cosmologia e a física de partículas. Para explicar a formação acelerada, os teóricos estão buscando ativamente modelos exóticos de matéria escura. Por exemplo, modelos onde a matéria escura tem uma ligação com a energia escura ou onde ela interage com a matéria comum de forma ligeiramente diferente no início do universo. O futuro do tema se concentrará em simulações de computador que testam essas novas físicas, buscando um modelo que consiga replicar o crescimento massivo das galáxias
em um curto espaço de tempo, encontrando a nova partitura para o universo. Outra tendência crucial é a compreensão de mecanismos de feedback dos buracos negros supermassivos, SMBHs. O futuro da pesquisa buscará entender como esses SMBHs cresceram tão rapidamente e qual foi a proporção exata de compressão de gás versus expulsão de gás, o feedback positivo e negativo, que permitiu a formação estelar acelerada. Se os SMBHs agiram primariamente como catalisadores em vez de freios, isso reescreverá completamente nosso entendimento da coevolução de galáxias e buracos negros. Em suma, o futuro da pesquisa sobre galáxias antigas é um futuro de revolução científica. Elas prometem a morte da ingênua era da escuridão e nos conduzem a um universo recém-nascido que era muito mais ativo, eficiente e violento do que jamais ousamos supor. A próxima década de observações com o JWST não apenas responderá à questão de como essas galáxias se formaram, mas, potencialmente, nos forçará a rever a lista de ingredientes e as leis do universo em seu tempo mais tenro, aceitando uma cronologia cósmica muito mais dramática. Nossa jornada noturna pelas fronteiras da cosmologia chega ao fim, e é o momento de sintetizar a beleza e o mistério contidos na descoberta dessas galáxias antigas e maduras. Começamos com a cronologia, a história que nos dizia que o universo precisava de tempo para construir sua grandiosidade. Terminamos com a certeza de que a vida cósmica começou com uma urgência que desafia a paciência dos nossos modelos. A metáfora final dessas galáxias é a da semente que se recusa a esperar. Em vez de um jardim cósmico de crescimento lento e deliberado, o universo primordial foi um laboratório de eficiência brutal. As estrelas da população terceis, feitas de hidrogênio puro, nasceram gigantes, viveram em um flash e morreram jovens, injetando os elementos essenciais para a próxima geração. A matéria escura se aglomerou com uma velocidade inusitada, e os buracos negros supermassivos agiram não apenas como devoradores, mas como catalisadores, apressando o ciclo de vida estelar em um ritmo frenético. O que essas galáxias nos ensinam, em última análise, é uma lição de profunda interconexão. A velocidade com que a luz viaja, o limite do nosso olhar, está diretamente ligada à natureza da matéria escura, à fundação da gravidade e ao ciclo de vida das estrelas mais antigas. Todo o cosmos está interligado por uma cronologia, que no início era muito mais acelerada do que supunhamos. O universo não estava esperando, estava correndo, em um ritmo que nos assusta e nos encanta. Ao fechar os olhos nesta noite, leve consigo a imagem desses gigantes cósmicos suspensos no tempo mais distante, os faróis que puseram fim à escuridão. Eles são um lembrete poético de que a história da nossa origem ainda está sendo escrita e que a maior aventura da ciência é aceitar que não sabemos tudo. Que essa contemplação da vastidão e da urgência do tempo cósmico acalme sua própria percepção do tempo e o conduza a um sono de profunda paz. Que esta história de estrelas e galáxias antigas tenha sido um refúgio de tranquilidade para a sua mente. Se você sentiu essa calma e esse despertar intelectual, convido você, mais uma vez, a fazer parte do nosso ciclo de serenidade. É um gesto pequeno, mas de grande importância. Deixe um curtir no vídeo para que ele ilumine o caminho de outros que buscam descanso. Inscreva-se no canal para garantir que você não perca nenhuma de nossas futuras explorações noturnas. Compartilhe esta história com quem precisa de um momento de paz. E deixe um comentário suave, nos dizendo qual parte do despertar cósmico mais ressoou com você.